Oséias capítulo 2. Eu queria dizer para você que o Senhor está sempre nos convidando para ter uma nova vida ao lado dele. O Senhor cada dia nos convida para viver o milagre da salvação. Tem gente que vive correndo atrás de milagres e os milagres acontecem todo dia na nossa vida e a gente às vezes não percebe. O Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós. Como diz o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós vamos ler aí Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Nesses dois versículos aí, nós temos algumas coisas, algumas observações com relação ao nosso caminhar com Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender é que foi o Senhor que nos atraiu. Ele diz através do profeta que com benignidade Ele nos atraiu e com amor eterno Ele nos amou. Então Deus tem um propósito para a nossa vida que não é para uma semana, não é para um mês, não é para uma vida aqui na terra somente. O propósito de Deus para a nossa vida começou antes da eternidade e é para a eternidade. O sonho do coração de Deus não é ter a minha vida com Ele. O sonho do coração de Deus é me ter com Ele a eternidade inteira. O preço que Ele pagou para que eu fosse resgatado do Egito, fosse tirado do mundo, fosse trazido das trevas para a luz, foi com a intenção de que eu viva eternamente na luz dele, no conhecimento dele. E na luz dele significa literalmente, porque no céu não tem luz elétrica, no céu não tem sol. Quem alumia, quem ilumina o céu é o próprio Deus. Ele é que alumiará tudo. No céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter angústia, não vai ter ansiedade, não vai ter tristeza, não vai ter vaidade, não vai ter pecado, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter nada das coisas que nos afligem aqui na terra e que quando nos afligem, às vezes conseguem até nos afastar da presença de Deus. Então Deus sabe que as circunstâncias interferem na nossa vida. As circunstâncias às vezes regulam as nossas emoções, controlam as nossas reações. Por mais que a gente vigie, por mais que a gente quer estar bem, por mais que a gente quer estar firme no caminhar com Deus, às vezes o movimento ao nosso redor, às vezes as vozes em torno de nós desviam a nossa atenção e a gente se afasta um pouco da intimidade, da comunhão, do caminhar com Deus do jeito que Ele quer que a gente caminhe. Por isso que Ele diz aqui, eu atrairei. Ele está sempre querendo nos atrair de novo, Ele está sempre nos chamando, Ele está sempre dizendo, volta, eu estou aqui, volta para mim. Eu te amo tanto que eu paguei um preço inconcebível para poder a gente viver desse jeito assim, eu com você, você comigo. Eu fiz tudo que tinha que ser feito para que você pudesse ter o direito de estar comigo. Eu não precisava fazer isso por você. Eu te fiz, te coloquei num jardim, te fiz sem dor, te fiz para viver eternamente. Não era para você ter morrido, não era para você adquirir o direito de morrer, era para você viver em paz. Eu peguei um jardim que eu construí e te coloquei na sua mão. Está aí, é tudo seu. Agora você vai, coloca nome nas plantas que tem aí. Você coloca o nome dos animais. Como você chamar, é esse o nome que vai ter. É teu, é presente, toma, é teu. Fiz para você. A única coisa que eu quero é que você queira caminhar comigo do jeito que eu quero que você caminhe. Eu não quero que você aprenda abruptamente, de uma vez só, como que funcionam as coisas na realidade. Eu quero que você vá aprendendo devagarzinho, paulatinamente, dia a dia. Por isso que eu quero me encontrar com você todos os dias. E Deus se encontrava todo dia, na viração do dia, Deus ia bater um papo com ele. Vem cá, Adão, vem cá, meu filho. Se você ler na Bíblia, por volta do capítulo 6, fala da existência dos filhos de
Deus e dos filhos dos homens. Os filhos de Deus foram aqueles que nasceram antes que o homem pecasse. E os filhos dos homens foram aqueles que nasceram depois que o homem pecou. E a grande e esmagadora maioria dos filhos dos homens morreram no dilúvio. Sobrou só uma família. Noé com a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas. Aquilo doeu o coração de Deus. Mas ele não desistiu. Eu não vou desistir do homem, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Começou de novo a humanidade. E viu que aquela humanidade começou a caminhar do mesmo jeito que o povo anterior caminhava. E aí ele começou a se entristecer de novo. Mas encontrou um homem que escutou a voz dele e que se interessou em ser amigo dele. E ele estabeleceu uma amizade com esse homem. E através desse homem ele começou uma nação. Para através dessa nação se revelar para esse povo que não o conhecia. Os que nasceram antes da queda conheciam Deus. Os que nasceram depois da queda tinham ouvido falar dele. Os que nasceram depois de Abraão foram ouvir de Deus através dele. Porque ele ouviu a voz de Deus. Por isso que a Bíblia diz que creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. O que me justifica perante Deus não é o ser bonzinho, não é o fazer boas obras, não é o querer ser melhor a cada dia. Isso é obrigação cristã. Isso é obrigação de produção de fruto do Espírito. Isso é obrigação da gente ser gente boa. O que me justifica diante de Deus é o meu desejo de me voltar para Ele. Porque quando eu quero me voltar para Ele, eu descubro que o único jeito é através do Filho dele. E através do Filho dele eu sou justificado, eu sou santificado, eu sou aperfeiçoado, eu sou purificado, eu sou preparado para o dia que Ele virá me buscar. Então Deus está sempre querendo me atrair. Através de Abraão, fez o povo de Israel e chegou até nós. Chegou primeiro até Jesus, teve que morrer na cruz para dar continuidade ao plano de salvação da humanidade. E chegou até nós. Mesmo sem a gente merecer, mesmo sem ter sido planejado claramente para nós, porque estava planejado desde antes da fundação do mundo, mas através da história, parece que a gente só entrou no plano de Deus a partir do dia que Jesus morreu. Mas não foi, a Bíblia diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Então, no coração de Deus, eu já estava sendo visto, salvo pelo Filho dele. Mas através da história, eu só fui adquirir esse direito quando o povo de Israel teve seu coração endurecido, recusou Jesus e Jesus morreu na cruz no meu lugar. Mesmo sem eu merecer, Ele me atraiu com o amor dele. Portanto, eis que eu a atrairei. Então Deus está sempre me atraindo, sempre me oferecendo intimidade, sempre me oferecendo comunhão, sempre querendo se revelar para mim, querendo se mostrar para mim, querendo me atrair. Aí quando eu sou atraído, o que Ele faz comigo? Aí Ele me leva para o deserto. Quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, levou-os para o deserto. Quando Jesus entrou no ministério, quer dizer, entrou no propósito para o qual Ele veio aqui na terra, Deus levou Jesus para o deserto. Por que Ele me leva para o deserto? Porque lá no deserto Ele me tira da confusão que eu estou acostumado a viver no meio dela. Ele me tira do meio das vozes que me ensinaram durante a vida inteira. Me tira do meio da tradição religiosa. Me tira do meio da tradição familiar. Me tira do meio do meu jeito de ser, do meu jeito de reagir, do meu jeito de agir. Me tira daquilo tudo. Me tira da minha estrutura pessoal, religiosa, para me mostrar que eu preciso depender dele. Jesus, nos 40 dias do deserto, foi sustentado pelo Pai. Apesar de estar em jejum, o Pai o manteve alimentado. Os 40 anos que Israel esteve no deserto, Jesus sustentou de várias maneiras. Codornizes, carne, maná. Era Jesus que sustentava. Durante a caminhada, Jesus foi mostrar para eles o poder do cuidado dele. Foram 40 anos de caminhada e eles não gastaram as sandálias dos pés deles. Sabe o que é você caminhar 40 anos e não gastar o sapato? Jesus fez isso com Israel. E mesmo assim Israel fazia bezerro de ouro. Israel se curvava diante de outros deuses.
Israel murmurava qualquer coisa. Israel era um povo de cabeça dura. Igualzinho eu, igualzinho você. Quando está tudo bem, eu estou firme, eu estou de bem, eu estou de boa. Estou soltando foguete. Mas quando o nó aperta um pouquinho, a tendência minha como ser humano é me revoltar, me rebelar. E às vezes até contra Deus. Eu começo a virar para Deus e falo, Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Deus, por que o Senhor permitiu tal coisa? Por que o Senhor deixou que meu pai morresse? Por que você deixou que minha mãe morresse do coração? Por que você deixou que meu pai tivesse uma doença grave, que eu tive que doar um rim para ele? Por que ele teve que arrancar um dedo do pé por causa de uma doença doida? Por que ele teve que arrancar um pedaço do pé? Por que você deixou acontecer isso tudo? Quando as coisas acontecem, a gente começa a perguntar para Deus e para todo mundo por que aquilo está acontecendo. E aí, se você começar a parar de olhar ao redor, a parar de questionar e se voltar para Deus, Ele está sempre dizendo, volta para mim, vem para mim, me busque enquanto você pode achar, me busque de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O que é buscar de todo o coração? É colocar o seu coração na busca da intimidade do relacionamento com Deus. Você faz melhor aquilo no que você coloca o seu coração. Então primeiro ele me atrai, depois ele me leva para o deserto, para tratar comigo, para me mostrar quem ele é, para me mostrar do que ele é capaz, para me ensinar a depender dele, para me ensinar a me colocar em condição de crer e de saber que lá no deserto ele é a água da vida, ele é o pão vivo, ele é o refrigério, ele é aquela nuvem para refrescar durante o dia, e ele é a coluna de fogo para aquecer durante a noite. O povo de Israel foi o primeiro povo da terra que teve ar-condicionado. Lá no meio do deserto tinha uma coluninha de fogo para aquecer de noite, tinha uma nuvem para refrescar durante o dia. Então Deus faz isso, Ele cuida. Mesmo a gente sendo turrão, mesmo a gente sendo inconstante, mesmo a gente não dando a Ele a prioridade que a gente deveria dar, Ele nos atrai, nos leva para o deserto, trata conosco, nos mantém, nos sustém. E aí depois disso tudo, o que diz a sequência do versículo aí? Lhe falarei ao coração. Quando a gente chega no momento de ouvir a voz de Deus, quando a gente respondeu ao chamado de Deus, quando a gente passou pelo tratamento dele e quando a gente conseguiu abrir o ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus, aí ele começa a falar no nosso coração. E aí é que a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque ele fala e a gente não escuta, porque ele manda e a gente não obedece, porque ele mostra o caminho e a gente segue caminhos diferentes, porque ele diz para mim assim, pegue as palavras do livro desta lei, medita neles de dia e de noite. Se você fizer isso, você será bem sucedido, tudo te irá bem. Isso aí quer dizer a mesma coisa que Deus falou com Josué, é a mesma coisa que ele falou com Oséias. Eu vou falar com você. O que eu quero é que você pegue esta palavra que eu estou deixando para você. Esta palavra sou eu falando. Leia, medite. Ele falou com Ezequiel um dia, coma esse livro. Ezequiel começou a comer. Quando ele começou a comer, o livro era amargo como fel. Depois, o livro foi se tornando doce como mel. Porque quando a gente começa a mergulhar na palavra de Deus, a gente começa a enxergar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas inconstâncias, a nossa pequenez diante de Deus. A gente começa a enxergar aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Aí, essa palavra no começo ela é amarga. Tem gente que começa a ler a Bíblia e desanima. Não, só abre essa Bíblia, esse livro aqui para levar cacetada. Tudo que eu leio aqui está me dando bordoado, não vou mexer com isso não. Foge da Bíblia. Depois de um tempo, quando ele começa a falar no teu coração, quando você abre os ouvidos espirituais, quando você começa a abrir o entendimento, quando a sua mente passa a ser alimentada mais de Deus do que da terra, mais do alto do que do chão, mais da luz do que das trevas, mais da voz do Espírito do que da voz do mundo, aí você começa a achar
doçura na palavra de Deus. Aí você vai dizer, como Davi, as suas palavras são mais doces do que o mel. Doçura são para o meu paladar. Mas primeiro eu tenho que ser atraído, querer voltar para Deus. Depois eu tenho que aceitar o tratamento dele na minha vida. Tem que atravessar o deserto junto com ele. Interessante que Deus leva para o deserto, mas não deixa ir sozinho. Quando você está sendo conduzido por Deus, por mais dificuldades, por mais provações, por mais lutas que você enfrente, Ele está junto. Você nunca está sozinho, porque você está sendo conduzido por Ele. Aí depois Ele começa a falar ao seu coração. E em seguida tem uma coisa interessante aí, ó. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. A palavra Acor, eu tive cuidado de pesquisar, significa tormenta. Então, depois que você se voltou para Deus, começou a caminhar com Ele, recebeu o tratamento dEle, e resolveu caminhar com Ele de verdade, aí Ele começa a te abençoar. Porque a presença de Deus é que traz bênção para a vida das pessoas. É a presença dEle. Quando a arca do Senhor foi parar na casa de Obed-Edom, ficou lá por 3 meses, Deus abençoou tudo que Obed-Edom fazia e prosperou a família dele. Por causa de quê? Por causa da presença de Deus. Então, quando eu passo pelo processo, quando eu me volto para Deus, caminho com Ele uma caminhada, não é aceitar Jesus hoje ficar rico amanhã, não era loteria. Não é aceitar Jesus hoje ficar tudo bom amanhã, porque senão era rifa. Não, é uma caminhada. E é uma caminhada que depende de mim, quanto tempo que ela vai durar. Se o faraó tivesse amolecido o coração mais cedo, ele não precisava de 10 pragas. Se o povo de Israel tivesse amolecido o coração mais cedo, não precisava ficar 40 anos no deserto, a pé, aquela distância toda. Em torno de 10 dias seria o tempo necessário para atravessar aquele deserto a pé. Eles demoraram 40 anos. E 40 anos de tratamento, 40 anos de puxão de orelha, 40 anos de vai e volta, 40 anos de murmuração, saudade da cebola do Egito, fazia o bezerro de ouro para substituir Deus, porque Moisés estava demorando no alto do monte. Era um povo que queria tudo para ontem. Parece que eu sei de um povo que é assim, parece que eu faço parte de um povo que é assim, que é tudo de Deus para ontem. Para eu caminhar com Deus, eu tenho que seguir o tempo dele, eu tenho que andar no relógio dele, eu tenho que seguir as diretrizes dele, eu tenho que seguir o caminho dele é ele mesmo. Porque depois que a gente passa por isso tudo, aí ele tira a gente da tormenta, do calor do deserto, dos animais noturnos, dos terrores da noite, tira da tormenta e troca aquele vale de Acor por esperança. Quando eu entro na fase da esperança no meu caminhar com Deus, é que eu estou pronto para ser abençoado. Eu estou pronto para produzir. Eu estou pronto para ser útil. Não tem justificativa para eu querer estar com Deus apenas para ser abençoado. Eu tenho que estar com Deus para ser bênção. Eu tenho que estar com Deus para fazer a diferença no mundo, para ser sal da terra, para ser luz no mundo, para dar esperança para quem está sofrendo, para dar alento para quem está doente, para ser amigo de quem está angustiado, para chorar com quem está chorando, para comemorar com quem está comemorando. Eu não posso ser indiferente na minha vida cristã e caminhar com Deus como se Deus tivesse a obrigação de me abençoar e os outros que se virassem. Não. Deus é um Deus de relacionamentos. Ele abençoa os relacionamentos. Ele começou abençoando famílias. Depois ele abençoou uma nação. E agora ele abençoa o povo escolhido dele. A bênção de Deus, ela é um processo, não é automática. Toda promessa na Bíblia tem uma condição. Quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Quer ser abençoado? Abençoa. Quer colher? Planta. É isso que Deus quer que a gente seja. É assim que Deus quer que a gente ande. É a conclusão do versículo aqui. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Sabe o que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito? Miriam começou a cantar. Quem é Deus como o nosso Deus? Não há Deus como o nosso Deus. Nosso Deus com mão forte nos tirou do Egito. O nosso Deus derrotou o faraó. O nosso Deus derrotou cada um dos deuses egípcios.
Não há Deus como o nosso Deus. Você é capaz de sair do Egito. Está começando a andar com Deus. Aí no deserto, na caminhada, houve as recaídas, houve os retrocessos. Mas quando chegar depois, sair do vale de Arcó, chegar no vale da esperança, aí você vai cantar de novo. Na minha boca entoou, colocou um novo cântico. Aí o povo vai olhar para você e dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes. Por isso eles estão alegres. Aí você vai responder: realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas é preciso uma caminhada, é preciso disposição, é preciso disciplina, é preciso se colocar debaixo da potente mão de Deus para que Ele, ao seu tempo, no tempo dele, nos exalte. É preciso seguir um caminho de submissão, um caminho de obediência, um caminho de atenção à voz de Deus, um caminho de prazer na presença de Deus, para aí sim eu chegar nas águas tranquilas que Ele preparou para mim. Ele é o meu pastor, Ele me guia devagarzinho, mansamente, às águas tranquilas. Só que eu tenho que me deixar ser guiado. Eu não posso ser aquela ovelha que está sempre saindo para fora da manada. Eu não posso ser aquela ovelha que está querendo pular no buraco. Eu tenho que ser uma ovelha submissa, obediente. Jesus nos atrai para Ele. O Espírito Santo nos conduz. A função do Espírito Santo aqui na terra é continuar o que Jesus estava fazendo. Jesus veio fazer. Ele veio resgatar o povo, tirar das trevas, trazer para a luz. Tirar do inferno, trazer para a salvação. Tirar da maldição, trazer para a bênção. Tirar do domínio de Satanás para o reino da sua maravilhosa luz. E o Espírito Santo continua essa obra até o dia que Jesus voltar. Ele é o nosso professor, o nosso instrutor, o nosso guia no meio das tormentas da vida, até a gente chegar no vale da esperança. E falarei. Jesus atrai, o Espírito Santo conduz, e a palavra fala, e o Espírito Santo fala, e a gente precisa às vezes fazer como Samuel. Às vezes a gente demora, mas uma hora a gente identifica a voz de Deus. Deus chamou Samuel a primeira vez, ele foi conversar com Eli. O senhor me chamou? Não, não chamei não. O Senhor chamou uma segunda vez, ele foi lá conversar com Eli de novo. O senhor me chamou? Não, não chamei não. Mas na hora que você voltar lá, se a voz te chamar de novo, aí você responde assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele foi lá, e a voz chamou ele de novo. Aí ele já tinha sido instruído. O Espírito Santo é o Eli na nossa vida. Nos capacita a ouvir, a entender. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque ungiu Davi rei. Que ouviu, obedeceu. O convite do Senhor para você nessa noite: abra seu ouvido, preste atenção, volte. Como no dia que você conheceu Jesus, se apaixonou por Ele, você tem direito a tudo que você conquista na terra. É teu, para você desfrutar. A Bíblia diz: é bom que o homem desfrute do suor do seu trabalho. A Bíblia diz: é bom que o homem goze a vida com a mulher da sua mocidade. A Bíblia diz que você tem direito a tudo que você conquista. É bênção de Deus na sua vida, é para você desfrutar, para você ser alegre, para você se divertir, para você desopilar o fígado, para você estar bem consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor. É bom, é muito bom. Mas isso não tem que ser a essência. Não tem que ser a prioridade tem que ser Deus. Deus não tem que ser só pronto-socorro. Deus não tem que ser só hospital. Deus não tem que ser só banco. Não. A hora que eu preciso de uma coisa, eu vou fazer uma campanha, eu vou correr atrás, eu vou, papai, eu vou pagar o preço. Que preço? Jesus já pagou o preço da sua vida, do seu resgate, da sua eternidade. Vamos ser fiéis. Vamos abraçar o Senhor e não largar dia de jeito nenhum. Vamos seguir a trilha que Ele mostra. Porque o final da trilha que Ele mostra é de paz. Ele diz: bem sei que meus planos para vocês são de paz e de bem. Mas a gente segue o coração da gente. A gente segue as nossas influências da mídia, das pessoas com as quais a gente convive. A gente quase sempre esquece de ouvir a voz de Deus. Se a gente prestar atenção, a gente escuta um monte de voz.
A voz de Deus é a última que a gente escuta. A gente só escuta a voz de Deus na hora que a gente chega lá no vale da tormenta, lá no Acor. Aí a gente grita desesperado: socorro, Pai. Pai, segura minha mão. Pai, me tira daqui. Pai, me levanta. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na hora que eu estou na barra pesada, se eu estiver com Deus, eu posso evitar muito sabor na vida. Que Deus pede para você nesta noite. Lembre-se que Ele continue sendo o mesmo. Lembre-se que Ele te amou antes da fundação do mundo. Lembre-se que o que Ele quer com você é intimidade, é comunhão, é relacionamento, dia a dia. Igualzinho era com Adão lá no Éden. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar comigo. Coloca a tua mão no teu coração. Teu coração é que precisa ser tratado. Teu coração é o centro das tuas escolhas. Teu coração é o centro da tua vontade. Seu coração, que infelizmente é enganoso, às vezes te leva a fazer escolhas que você não queria ter feito. E quando você descobre que não queria ter feito, às vezes é tarde. Às vezes você só vai conseguir ver quando o caminho estiver espinhoso, quando a tempestade estiver ao redor, quando você, como Pedro, começar a afundar, quando você olhar tudo menos para Deus, quando você ouvir tudo menos a voz de Deus, quando você se dedicar a tudo menos à comunhão e ao relacionamento com Deus. Papai querido, que nesta noite nós possamos entender que o Senhor continua buscando o nosso coração. Que nós possamos entender que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E nós possamos ter o Senhor como a joia mais rara e mais preciosa que nós precisamos buscar e esconder no coração. Que nós possamos entender que o Senhor continua sendo o mesmo, que é se encontrar conosco todos os dias. Quero ouvir da nossa boca uma palavra de amor, de reconhecimento, de gratidão. Quero ouvir da nossa boca um pedido de socorro quando preciso. Mas o Senhor quer ver a cor da nossa voz. O Senhor quer ouvir o que a gente tem para falar com o Senhor. Mas o Senhor quer que a gente escute o que o Senhor quer falar com a gente. Silencia, Pai, as vozes ao nosso redor. Abre, Pai, os nossos ouvidos espirituais. Toma conta, Pai, das nossas escolhas. Domina o nosso livre-arbítrio. Nos leva a escolher estar com o Senhor. Como Maria, Pai, escolher a melhor parte, que é estar aos teus pés, sendo tratado, sendo ensinado, sendo acariciado pelo teu amor. Abre o nosso entendimento, Pai. Abre o nosso coração. Domina, Pai, a nossa vontade como um touro chucro. Domina, Pai, os nossos desejos, às vezes indomáveis. Precisamos que o Senhor faça isso em nós, Pai, para que nós possamos nos submeter ao Senhor e à tua vontade. E aí sim, ter direito a tudo que o Senhor conquistou na cruz para nós. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos. Obrigado, Pai, pela tua cruz. Obrigado, Pai, pelo sangue derramado. Obrigado, Pai, por teu amor, por teu perdão, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por seres o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Deus. Seja cada vez mais isso tudo, Pai, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.